Graça e paz, meus irmãos. Eu digo glória a Deus por sua vida. Muito bom ter você conosco aqui. Seja bem-vindo nessa manhã, para a glória de Deus e em nome de Jesus Cristo, a mais um dia de edificação espiritual. Amém? Gostaria de falar sobre o pecado. Como é que você enxerga? O pecado é um fato que realmente existe ou é uma coisa que já foi extirpada do nosso meio? O que você me diz? Muito bem. Então faz o seguinte, eu vou dar uma chamadinha na nossa vinheta e logo após nós estaremos comentando sobre esse assunto. Abençoados. Graça e paz, eu digo glória a Deus por sua vida. E essa fala é uma fala muito pitoresca, muito interessante, acerca desta palavra pecado, né, que está linkada diretamente à amartiologia, né, a amartiologia, que é nada mais nada menos do que a doutrina da morte. Nós temos visto muitos irmãos levando muito contundentemente o poder desta palavra pecado. O fulano caiu no pecado, a Beltrana caiu no pecado, o mundo está no pecado. E, na verdade, não é bem isso que a palavra nos ensina, e eu quero estar conversando com você agora sobre isso. João, quando estava a batizar ali os seus discípulos, nos relata a palavra do Senhor que Jesus foi em direção a João, para cumprir também na vida dele a lei, até porque a lei existiu enquanto Jesus existia. Você tem que saber disso. A lei deixou de existir quando Jesus ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Dentro desta visão, quando João olha para Jesus, ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a fala que já foi pesquisada em diversas traduções e ela tem um sentido de presente contínuo, ou seja, um ato que remiu de uma forma literal toda a humanidade passada, presente e também a que há de vir, até que se cumpra os dias do Senhor sobre as nossas vidas aqui na face da terra. A forma que nós temos que entender a questão do pecado não é mais como antigamente. O apóstolo Paulo nos dá uma declaração que hoje, quando nós erramos, nós não pecamos, e sim praticamos obras mortas. Ué, qual o significado então de obras mortas em relação ao pecado? É muito simples. O pecado foi tirado. Paulo diz em Coríntios o seguinte, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ora, se ele reconciliou, é porque ele resolveu pôr de lado, para não dizer aniquilar, senão você vai ficar escandalizado, mas ele resolveu pôr de lado a questão do seu pecado, do meu pecado e do pecado da humanidade. Em Cristo Jesus, o nosso Deus, o nosso Pai, ele reconciliou o mundo. Ele tirou a imagem do pecado e colocou através da fé o ato da justificação. Romanos, capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus através de Cristo Jesus. Porém, a questão da obra morta, ela tem um peso muito grande e paulatino sobre a vida de todas as pessoas que a praticam. Por que obras mortas? Porque elas são obras preparadas, feitas e realizadas única e exclusivamente pelo poder da carne. Então, o que a carne fizer, o que a carne plantar, ela vai colher. E isso não afeta Deus, mas trabalha cotidianamente contra a nossa vida espiritual na face da terra. Lá em Gálatas, capítulo 6, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo nos diz assim, olha, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Aquele que plantar na carne, da carne colherá corrupção, ou seja, morte, desgraça, miserabilidade. E aquele que plantar no Espírito, do próprio Espírito,
colherá a integridade, a salvação, os frutos espirituais e a vida eterna. É simples assim. Você não tem que ter nenhum tipo de confusão na mente sobre isso. Então, quando alguém chegar para te apontar dizendo você está em pecado, você diga, olha, eu não estou em pecado. O que eu pratiquei chama-se obra morta e eu vou pagar por isso. Eu vou colher o que eu plantei em relação a essa obra que eu fiz. Todavia, por fé, você já está justificado em Deus. Um outro parâmetro que eu quero trazer para você é o seguinte. O apóstolo Paulo fala assim para nós aos Coríntios, olha, porque carne e sangue, eu não estou isolando o versículo não, é a passagem toda que diz isso, na sua explicação. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Os legalistas acreditam que herdar o reino de Deus ainda é algo que vai acontecer depois que você morrer e ter o julgamento, o trono branco, e aí sim você vai, né, desfrutar ou não do reino de Deus. E isso é uma heresia, isso é um ensinamento totalmente errado. O que Paulo está dizendo é o seguinte, carne e sangue não herdam o reino de Deus. O que ele está querendo dizer claro com isso? Que toda a sua obra da carne não vai constar diante da glória e da graça de Deus. Porque o reino de Deus, na verdade, já está em nós. Romanos capítulo 5, completando a frase, aqueles que recebem pelo dom da fé reinarão em vida. Esse reinarão não é um reinarão pós-morte, é um reinarão presente e contínuo, ou seja, reinará. Você estará apto a vivenciar a majestosa glória do Senhor em vida nesse reino espiritual de Deus sobre nossas vidas. Amém? Então, para nós encerrarmos aqui, eu quero que você entenda o seguinte, o seu pecado, ele já foi tirado da sua vida. Tudo que você pensar de errado, olhar de errado, ouvir de errado, falar de errado, agir e ter ações errôneas, são obras mortas que, infelizmente, esta é a realidade, vai pesar sobre o seu próprio corpo, sobre o seu próprio meio de vida, afetando, inclusive, pessoas que estão ao seu redor. Por isso, pense antes de agir, pense antes de falar, pense antes de pensar em fazer alguma outra coisa, porque se você já é justificado pela fé, é salvo pela graça, nada mais justo do que você andar em espírito e em novidade de vida. E, é claro, dá uma olhadinha lá nas nossas plataformas www.graca.net.br, inscreva-se no nosso canal Plenitude da Graca TV lá no YouTube, dá um likezinho também, compartilhe os nossos vídeos e também ali no Facebook, a nossa página Missão Apostólica Plenitude da Graca e também a nossa fanpage Missão Apostólica Plenitude da Graca e também o nosso grupo Salvos pela Graça de Deus. Agora sim, um beijo no seu coração e ó, fui! Eu digo glória a Deus por sua vida.